tempo de rapaz, já faz muitos anos, né? Quase 90 anos agora. Eu ficava preocupado, como é que vai ser do lado de lá. Primeiro de tudo, lá não tem velhos. Lá não tem crianças. Todos teremos a idade de Jesus, 33 anos. Então olha para o teu irmão, quanto tem? Tens 20? É 33 lá. Quanto tem? 60? É 33. Uma criança parte agora, 33 anos do lado de lá, é a idade do Espírito, eternamente. Eu estou aqui no meio de vocês, diz o Senhor, para vos abençoar. Com todos os dons celestiais. Oh, aleluia. Para acontecer isso, né? Basta você escutar as notícias internacionais, você vai ver que pouco a pouco está fechando. Momento que não tem para onde escapar, nós temos para cima. Os incrédulos vão para baixo. E aqueles que estão comigo subirão e viveremos eternamente, diz o Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas por essa introdução. O Senhor Jesus já nos comunicou. E depois, graças a Deus, que viram eu vim embora, né? Deixei eles lá. Não, mas Jesus ficou com eles, né? Eu sempre estive contigo por aonde andasse. Quantas vezes falasse aqui a respeito desse meu ungido? O Senhor, trouxe ele essa noite para vocês conhecer esse médico amado, Dr. Lucas do século XX. Que Deus ricamente abençoe. Amém? Mamãe dizia assim, quem está vivo sempre aparece, né? E ele está vivo, muito vivo, porque ele vive não segundo o mundo, mas vive segundo o Senhor Jesus. Eu escolhi ele para um grande ministério entre os médicos. Por onde ele passa, através da chamada DONEP, eu uso ele. Eu sou o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que era, é e o será. Talvez tu pense assim, o que eu faço na DONEP? Basta o teu nome para abrir portas. Basta o teu nome para abrir portas. Péricles, todo mundo conhece o Péricles. E o pai me disse, coisas grandiosas tu ainda vais ver e ouvir. E porventura não tem acontecido? Quantos países têm sido pregar o meu nome? Não tem barreira, não tem fronteira. Dobra o joelho, eu coloco na tua mão a passagem para viajar. Amém? Amém. É uma salva de palmas para o Senhor, não? Não sei se os irmãos já notaram, eu estou falando, Jesus se introduz na minha conversa, ele tem direito, ele é dono. Amém? Bota a mão no peito, Jesus, nas reuniões que eu tiver, eu quero que tu dê palpite. Porque tu é o dono da festa, né? Eu dou palpite mesmo. Eu estou aqui, eu trouxe o Péricles essa noite para estar aqui com vocês. Pois o meu ungido muitas vezes falou nele, e vocês possivelmente queriam conhecer. Aqui está o homem que eu salvei, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que salva as pessoas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome que é sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Por que eu digo o de Nazaré? Porque de Nazaré nunca forneceu nada que prestasse. Era um zero à esquerda. Mas o dia que forneceu foi Jesus. Amém? Aí eu sempre faço isso. Eu não desprezo ninguém. Todo aquele que me busca sempre vai me achar. E nunca existe deixa para amanhã. Eu sou do hoje. Sim, eu sou do agora. Eu estou passeando no meio de vocês. Eis aqui o Péricles, que o meu servo tem falado tanto. Ele veio de lá aqui para dizer alguma coisa para vocês. Pergunte a ele, ele vai dizer algumas coisas. O que Deus tem feito com ele. Quem foi ele no passado, quem é ele no presente. Deus é Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão. Eu sou o Senhor. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Então são tantas experiências com Deus, né? Pode contar.
o senhor está entregando a cocada da seguinte maneira. Este homem era e é meu amigo. Este homem era e é meu amigo. Ele veio de lá aqui. Veja lá até onde vai o amor que está nas entranhas de um ser humano. Uma salva de palmas pelo amor de Jesus. Assim foi. Até que um dia eu senti que Deus tinha um chamado. Como foi isso? Eu quero mostrar para vocês o meu chamado para a política. Foi algo diferente. 12 pastores fizeram um café da manhã das maiores igrejas de Mogi. E nesse café eu fui convidado, eu não sabia por quê, mas era para isso. Doutor, nós queremos que o senhor seja nosso representante na Câmara. E Deus falou conosco que o senhor vai ser. Eu falei, bom, se Deus falou com você, vai precisar falar comigo. Aleluia. E aí? Cantane bater, pestone catoia, Para te abençoar. panestone tui, pestone Sempre raio, anda contigo. que non ne basteu durante o dia, penos, enquanto dormes, bendaste ele eu, senta na cama. camane doio. Amém. Amém. Eu falei um pouquinho de política porque eu sou vereador, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Pretos devem aparecer em todas as frentes. Sim, essa é a visão. Em todas as frentes. Nós somos. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Varão, eu tenho te colocado ali para uma grande obra. Não temas, não olha para a direita, nem para a esquerda, não perde tempo olhando para o passado. Olha para a frente e para o alto, eu te dou a vitória na mão. Aleluia, aleluia, amém. Amém. Firmados na rocha eterna, ele em São Paulo, eu aqui. E, irmãos, a nação brasileira tem sede de justiça santa. E nós temos essa justiça santa se nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, que está batendo na porta do nosso coração. Abre e diz, entra Jesus, usa-me como quiseres. Eu vou usar mesmo. Não deve temer, porque o fim chegou. Os céus como um relâmpago se disparão e a minha igreja, a minha noiva, vai subir mais cedo do que vocês podem pensar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir de Deus de falar em línguas, fale em línguas. Porque parece que Deus quer dar palpite. E alguém que tem direito a dar palpite na igreja é Deus. Eu não dou palpite, eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu quero dizer que há alegria no céu por essa reunião. Há mais de 1000 reuniões igual a essa em todo esse estado do Rio Grande do Sul. Eu uso esses trabalhos. É onde a brasa mantém acesa, porque o sopro do meu espírito não deixa criar cinza no Brasil. Eu estou soprando sobre vocês. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será. Tem mais uma coisa? Então, Deus está perto. Canaã pode estar longe. Deus está perto. Ele está a um palmo do teu nariz. Eu quero contar uma outra Abre a tua experiência. mente e eu vou te encher da minha graça. Eu sou o Senhor. Se você está cheio de problema, quer ajudar e não sabe como ajudar. É muito simples. Dobre os teus joelhos e diga, Senhor, eu sou analfabeto nessa área, mas Tu pode me ensinar o que eu devo pregar, o que eu devo falar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Tem mais alguma coisa, Pedro? Eu sempre falei muito a teu respeito. E você caiu de paraquedas, rapaz. Que saudade quando o senhor apareceu em Suzano. Glória a Deus. Era coisa maravilhosa. A gente falava assim, o pastor João Carlos vai voltar dia 20, não sei do que, a gente contava no dedo. Glória a Porque Deus. sabia, lógico, a honra e glória do Senhor. Sim. Se ia acontecer algo, a gente ia ver nos cultos o que ia acontecendo, as conversões, batismo com o Espírito Santo, igreja surgindo. É uma coisa que eu tenho muita saudade. Quando eu descobri que o senhor estava pela internet, que o senhor estava aqui, que a pastora me convidou, o Ayrton, eu vim matar a saudade. Eu tenho muita saudade daquela época. Aleluia. Foi uma coisa, pastor, que a gente não tinha vontade de ir embora para casa. Tanto era a presença de Deus, tanto. Muito lindo, né? A gente não tinha coragem de dizer amém, né? Terminar o amém para terminar, né? Amém assim seja, mas geralmente amém encerra a sessão. Amém não foi para dizer isso. Não usem o amém para encerrar. O amém é para concordar naquilo que eu quero fazer no coração e na mente de cada um que me busca em espírito e verdade. Eu sou o Senhor. Essas coisas assim. Glória. Uma salva de palma ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e aos anjos do Senhor que estão aqui. Poder sentar. Sempre é uma alegria muito grande reencontrar toda semana com os redimidos aqui. Não vai demorar muito tempo, porque a gente não vai ter mais essa história. Vamos todos morar do lado de lá. Aleluia. E uma das coisas que eu, tempo de rapaz, já faz muitos anos, né? Quase 90 anos agora, eu ficava preocupado, como é que vai ser do lado de lá. Primeiro de tudo, lá não tem velhos. Lá não tem crianças. Todos teremos a idade de Jesus, 33 anos. Então olha para o teu irmão, quanto tem? Tens 20? É 33 lá. Quanto tem? 60 e 33. Uma criança parte agora, 33 anos do lado de lá, é a idade do Espírito, eternamente. Eu estou aqui no meio de vocês, diz o Senhor, para vos abençoar. Com todos os dons celestiais. Oh, aleluia. Irmãos queridos, muitas foram as vezes que durante as pregações, e às vezes quase não prego, mas converso com o povo, né? Eu falo de um velho amigo, que de velho não tem nada, porque aquele que está em Cristo se renova todos os dias, né? Qual foi a nossa grande alegria? Ele aparece lá de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Péricles, com devido respeito à pessoa dele, um dos médicos mais humanitários que existe naquela região, é pobre, ele atende e não pergunta quanto é nem nada, ele é um homem de Deus. Viu? Foi na casa dele que eu comecei um trabalho, na sala, conversando, tomando um café, e foi indo, não sei agora como é que está agora o trabalho, porque há muitos anos eu não vou lá. Mas qual foi a minha grande alegria? Ele me aparece aí, louvado seja o nome, que é o nome daquele que era, é e será. Digo para o teu irmão, e tu também vai ser, era, é e será. Nós seremos eternos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai usar também da palavra. Eu muitas vezes aqui falei para os irmãos que, pela graça de Deus, eu comecei um trabalho em Mogi das Cruzes e Suzano. Tu é de Suzano ou Mogi? Mogi. Ele é de Mogi, um médico amado. Ele é o Dr. Lucas do século XX. Um homem que, para ele, não tem não, sempre a mão estendida para ajudar. A paz seja contigo, Kessler. Esse é o homem de Deus que me aparece aí, lá de São Paulo, um médico amado, né? E lá em Ribeirão Preto, nós tínhamos muita... Aliás, Mogi das Cruzes. Eu morava em Ribeirão Preto, mas eu ia pregar lá em Mogi das Cruzes. Então, uma grande alegria, ele apareceu por aqui.
Não demora muito, não vai ter essa história, vou aparecer, vamos estar juntos lá de lá. Né? Nunca esteve tão perto para acontecer isso. Né? Basta você escutar as notícias internacionais, você vai ver que pouco a pouco está fechando. Momento que não tem para onde escapar, nós temos para cima. Os incrédulos vão para baixo. E aqueles que estão comigo subirão e viveremos eternamente, diz o Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas por essa introdução que o Senhor Jesus já nos comunicou. Muitas foram as vezes que eu volto e meia dou um jeitinho de falar em São Paulo. Eu sou gaúcho, mas sou gaúcho, tchê, mas eu gosto muito de São Paulo. Né? E Mogi das Cruzes de Suzano, nosso irmão, é um médico amado lá, desse médico assim que não tem dinheiro, não estou perguntando dinheiro, ele estende a mão para ajudar as pessoas e com isso ele evangeliza, né? É um homem de Deus. E eu sempre falei para vocês, tinha vontade, né? Qual foi a minha grande alegria, ele aparece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Caiu de paraquedas no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai usar... Tem mais uns irmãos de Brasília aí também. Tem uns irmãos de Brasília? Onde estão esses heróis? Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês assistem o culto lá pela TV, é? Oh, meus parabéns. Lá atrás também tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoe todos os irmãos de Brasília, de Curitiba, e São Paulo, que estão nesse momento nos ouvindo, né? E de Portugal, Portugal, pessoal, olha, em Portugal é mais de meia-noite, eles estão lá para ouvir o culto, né? E se o culto não é muito extenso, eles me reclamam depois, né? Bom, ficamos acordados, o culto não foi muito extenso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, vou pedir nossa querida irmã Sanderlina que leia um versículo bíblico, ou 2 ou 3 versículos bíblicos que tiver na mente, e vamos cantar um corinho, e em seguida vamos ouvir a palavra do querido, jamais eu pensei que ele ia aparecer aqui, que eu sempre falei, Dr. Péricles, um médico amado que está sempre com a mão estendida para ajudar os outros. Tá? Quando eu vi, ele me apareceu aí, veio me fazer uma visita. Louvado seja o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. E uma coisa, ele é semipatrício de Jesus, tem no sangue, ele tem árabe e judeus são árabe, né? São primos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu morava em Ribeirão Preto, esse senhor foi meu braço direito ali em Ribeirão Preto. Alencar, existe ainda? Mogi das Cruzes. E tu em Mogi das Cruzes. E tu em Mogi das Cruzes. E eu atravessava São Paulo, lá do outro canto, e ia cuidar do trabalho ali. Gente muito querida. E quando eu vi, ele me aparece, né? E isso é lindo, né? E nossa irmã, uma palavra de oração. E depois a nossa irmã aqui vai ler um versículo bíblico e em seguida passar a palavra para o nosso irmão, que terá o tempo que achar necessário. Fale a respeito, como é que vai o trabalho, quando é que a gente se conheceu, como foi. E depois, graças a Deus, que viram eu vim embora, né? Deixei eles lá. Não, mas Jesus ficou com eles, né? Eu sempre estive contigo, por aonde andaste. Quantas vezes falasse aqui a respeito desse meu ungido? Eu, o Senhor, trouxe ele essa noite para vocês conhecer esse médico amado, Dr. Lucas do século XX. Que Deus ricamente abençoe. Amém? Paz do Senhor, queridos. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado de uma forma transbordante na vida de todos que aqui estão, que estão assistindo via internet, em nome de Jesus. O pastor João disse, abra aí, né? E então, Salmo 105, eu vou ler uns versículos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos.
Isso é o que a gente está fazendo aqui. Aleluia. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Eu vou pular agora para o 15. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém, amados? Nós vamos, hoje estamos tendo o prazer de conhecer o Dr. Péricles, né? De muitos já ouvimos o pastor João falar. O irmão Luiz também, os irmãos lá de Brasília, a família aqui presente, né? A família do Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para aquilo que Ele tem no dia de hoje para nós. Pastor Pérez, que Jesus ricamente lhe abençoe, e o Espírito Santo tem toda a liberdade neste lugar, amém? Conta tudo aí, como foi que conheceu. Aleluia. Como o senhor quiser. Eu, aliás, preciso subir numa cadeira. Mas a paz do Senhor, boa noite, é uma alegria muito grande. Hoje já conheci uma parte do pessoal, a hospitalidade aqui é coisa de Deus, amém, muito obrigado por tudo. Eu vim mandado de Deus. Glória a Deus. Fala, varão, só contigo. É o seguinte, eu estou em Mogi das Cruzes, de 1970. Conheci Jesus em 77. Aconteceu o primeiro milagre na minha vida, que foi uma criança que já estava... Eu fiz o parto e o pediatra disse que ia morrer. Eu orei e ele desligou tudo e no dia seguinte a criança... Ele falou, não sei porquê, eu desliguei tudo e a criança está viva, eu estou dando aula. Na semana seguinte, eu fui conhecer um pastor, disse que ia pregar em Suzano. Suzano, Mogi, são 15 minutos. E eu fui conhecer o pastor, que era o pastor João Carlos, que estava pregando numa igreja em Suzano. Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja de Suzano, eu era convertido há pouco tempo. Mas já tinha tido esse milagre na minha vida. E eu fui com a minha esposa, e uma igreja onde cabia aí umas 300 pessoas, super lotado, tinha gente em pé. Aí alguém me arranjou um lugarzinho no último banco. Eu acabei de entrar, já sentei no último banco com a minha mulher. A gente fala esposa para dos outros, para a gente é mulher, né, pastor? E aí, no meio do culto, o pastor João Carlos foi identificando as pessoas que Jesus estava mostrando. Eu me lembro bem que ele disse para uma senhora, e eu estava ficando assim, abismado, porque eu não tinha visto nunca isso. Eu tinha me convertido numa igreja presbiteriana do Brasil, nós só estudávamos a Bíblia, eu nunca tinha visto isso. O primeiro milagre foi uma semana antes. E ele virou para aquela senhora e falou, a senhora veio de Santos, hoje de manhã a senhora estava orando por isso, e Deus já está te respondendo. Ele falou a oração da mulher e qual era a resposta de Deus. E aí, É isso que eu faço. de repente ele olhou para mim e falou, o senhor é médico, Deus está me mostrando, e tem um anjo do seu lado. Bom, eu já, né, eu sou emocional, viu? E aí, ele disse assim, Deus está me dizendo que quando não tiver jeito, o senhor vai impor as mãos e orar. Eu falei, meu Deus falou comigo semana passada exatamente isso. Foi assim que eu conheci o pastor João Carlos. No dia seguinte de manhã, um irmão que tinha me convidado para o culto, o Oswaldo, e o pastor João Carlos estava na casa dele, e ele me convidou para tomar um café da manhã lá. Eu falei, Valdir, eu quero ir lá. Eu fechei consultório, deixei o hospital, pus um no meu lugar e fui. Fui tomar um café da manhã.
E lá eu fui batizado no Espírito Santo. Eu e a minha mulher, no meio do café. Foi assim que eu conheci o pastor João Carlos. Depois disso, eu sempre fiz no meu consultório estudos bíblicos. Uma vez por semana, até hoje. Glória a Deus. E começaram a nascer igrejas. De repente tinha 100 pessoas. Então eu tinha a sala de espera, uma garagem na frente, as janelas. Tinha gente na garagem, onde a gente punha cadeiras, lotava a sala de espera, e nas janelas ficava o pessoal assim para ouvir. Glória a Deus. Principalmente quando o pastor João Carlos estava lá. Assim nasceram 3 igrejas. Glória a Deus. Toda igreja nascia, eu alugava um prédio, punha as cadeiras, punha reto projetor, deixava tudo arrumadinho e chamava um pastor e entregava. Assim nasceram 3. Quando nasceu a última igreja, que é a 4ª, aí eu tinha, a minha mulher tinha um chamado, e ela falou: Pérez, eu estou sentindo um chamado de Deus. Eu vou assumir essa igreja. Falei: amém. Então, arrumei a igreja e a minha mulher ia ser a pastora da igreja. Como foi? Só que durante 3 anos, ela foi consagrada pastora. Só que durante 3 anos, você sabe que dirigir igreja é complicado. Aconteceu alguma coisa, ela corria atrás de mim. Pérez, você precisa ir lá me ajudar, porque... Bom, aí chegaram à conclusão que eu tinha que ser pastor também. E aí eu fui consagrado pastor também. Eu sou um pastor evangelista. Glória a Deus. Fui pela Donep muito tempo lá, presidente da Donep durante 5 anos. O pastor João Carlos ajudou muito também nessa época. Coisas, milagres aconteciam assim. Teve um jantar que de repente o som parou. E durante o louvor, acabou. A caixa começou a fazer um barulho e não tinha mais som. E ninguém sabia o que fazer. Técnico, e vai aqui, vai ali. O pastor João Carlos falou: não, espera um pouquinho. Aleluia. Foi lá, botou a mão sobre a caixa, chorou, na hora voltou a funcionar. Glória a Deus. E sabem que, eu acho que ninguém vai se lembrar disso, como é que chama aquela artista? Darlene Glória. É. Então, foram coisas assim, eu comecei a ver milagre que eu nunca tinha visto. Eu vou contar só mais um milagre porque eu achei fantástico. Meu filho do meio, ele era autista. Eu chegava em casa, ele estava assim. Ele não ouvia, não se comunicava, entrava no guarda-roupa e passava o dia, ou embaixo da cama, a gente, se não procurasse, não ia achá-lo. Pensei em surdez, levei em vários colegas, até que concluíram que era autismo. E nessa época eu não era convertido ainda. E minha mulher veio de uma família evangélica, só que eu a proibia de ir à igreja. E ela fez um curso lá, chamado Mulher Total. E aí, ela ficou muito diferente. E eu estava, na verdade, naquela época, querendo me separar. Ela falou: e o nosso filho e tal, vamos tentar pelo menos para o Lander, ver se ele melhora, vamos dar carinho para ele e tal. Foi assim que um dia eu cheguei em casa e o Lander estava curado. Eles oravam. Glória a Deus. Mas naquele tempo era assim. Ela se reunia com um grupo que tinha medo de mim, porque eu andava com revólver, tá? Agora o senhor anda com espada. Agora, quando eu chegava, todos saíam. Até que eu chegava e já dizia: Lander. Nada, ele não tinha resposta. Até que um dia eu cheguei e falei: Lander. Ele falou: oi, pai. Aí eu fui correndo para a cozinha e falei: Valdir, vem cá.
chama o Lander, porque eu fiquei em dúvida. Ela chegou na porta. Oi, Lander. Oi, mãe. Glória a Deus. Esse menino hoje trabalha na Embraer, em São Paulo. Então, eu vi muita coisa. E tem milagres e milagres. Quando a Marta Anderson e o pastor João Carlos ajudou muito durante esse tempo, elas conheceram a Marta Anderson. Ela era atora da Globo, atriz, perdão. E ela fez Espigão, várias novelas da época, muito antiga, década aí de 60, talvez, 70. E ela teve um câncer e foi curada milagrosamente. Glória a Deus. E nós a chamamos, ela veio dar um testemunho num jantar da Donep. E ela foi ficar na minha casa. Eu tenho lá uma caixa d'água subterrânea e depois uma bomba para jogar para a caixa de cima. E a bomba parou de funcionar. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Chama o técnico, ele tem que trocar essa bomba. Trocou a bomba. Tem que trocar porque trifásico, não sei do que, trocou tudo. Liga, não funcionou. Aí o pastor João Carlos falou, não, pera um pouquinho, não precisa mexer. Foi lá, orou, pum, a bomba começou a funcionar. Glória a Deus. Da época era época. Nós tivemos, o que eu quero dizer para os irmãos, nós tivemos lá um avivamento que mudou a cidade. Aleluia. Mogi das Cruzes e Suzano. Eu morava em Ribeirão, do outro lado. Ainda quando nós conhecemos o pastor João Carlos, ele era aqui, ele morava em Porto Alegre. Depois ele foi para Ribeirão Preto, não é? E agora voltou para cá. Eu estava muito triste de não ver o pastor João Carlos, porque ele já esteve lá perto, mas eu tenho uma clínica, tem 10 médicos lá. E sou pastor e eu sou vereador na cidade. Então, às vezes ele está em São Paulo, mas eu não tenho condição nenhuma de ir naquele dia. Aí tanto é que eu comprei a passagem para vir no aniversário dele. Aí deu um problema no hospital, não pude sair. Eu transferi a passagem para hoje. E graças a Deus consegui. Então está aqui, dar um abraço no meu amigo e contar as coisas maravilhosas que Deus fez lá através da vida dele, não é? Hoje nós temos então uma igreja. Eu sou presidente do ministério, mas minha mulher é a pastora, ela aqui. É só quando a coisa enrosca e ela me chama, eu vou lá e ajudo. Mas o meu trabalho é como médico, na minha clínica, eu sou superintendente de um hospital, que é referência na região, e sou vereador na cidade. E estou muito feliz de estar aqui vendo o que Deus está fazendo aqui entre vocês, com essa joia de Deus aqui, né? Que realmente... Deus abençoe, pastor. Chamasse ele de joia. Tu és a minha joia preciosa, diz o Senhor. Fui eu que te trouxe aqui. Eu tenho uma grande obra para ti. Não só na tua cidade, mas em toda a nação brasileira. Eu sou o Senhor que falo contigo. Glória a Deus. E nós, nas quartas-feiras, a gente estava intercedendo para que não houvesse nenhum problema, né? Em todas as áreas que ele trabalhava para poder estar aqui no dia de hoje. Amém, amados? Estou aqui para abençoar. Eu não olho para as tuas falhas durante essa semana. Eu olho para a tua mente e para o teu coração. Eu tenho sempre um prêmio para dar para aqueles que realmente me buscam em espírito e verdade. Eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande, mais uma semana, o pessoal vem aqui de semana em semana, esse povo querido aqui, e passo durante a semana, eu tenho calo, não na língua, mas calo nos joelhos, né? E eu fico de joelho durante a semana, orando, eu oro muito por vocês, eu não sei o nome de todos, mas eu tenho assim, eu fecho os olhos e eu vejo vocês, né? Se aquele às vezes quando começa a brilhar uma coisa na cabeça da pessoa,
conforme a cor do brilho, eu já sei que está precisando de alguma coisa espiritualmente, então começo a orar, até que o brilho fica um brilho rosa, rosa amor, está tudo ok, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mamãe dizia assim, quem está vivo sempre aparece, né? E ele está vivo, muito vivo, porque ele vive não segundo o mundo, mas vive segundo o Senhor Jesus. Eu escolhi ele para um grande ministério entre os médicos, por onde ele passa, através da chamada DONEP, eu uso ele. Eu sou o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que era, é e o será. Talvez tu pense assim, o que eu faço na DONEP? Basta o teu nome para abrir portas. Basta o teu nome para abrir portas. Péricles, todo mundo conhece o Péricles. Muitas vezes falei a respeito dele, então jamais pensei que ele ia aparecer aqui, não? Mas eu orava, Senhor, se um dia for possível, traz o Péricles, né? Assim como tem outros irmãos que estão ali em São Paulo. E o Alencar ainda existe? Sim. Alencar, É uma experiência tremenda. o Alencar era um cidadão, mais ou menos uma ideia, que tipo era o Alencar? Bicheiro? O Alencar é assim, ele, sim, mas o trabalho dele era emprestar dinheiro a juro e cobrar com uma arma na cinta. Tirava a casa, tirava carro de quem não pagava, ele era assim. E se converteu, e veio de terreiro. E pastor João Carlos foi um instrumento de Deus. O Alencar é meu amigo. Hoje ele está, o filho dele hoje é presbítero de uma igreja presbiteriana lá, e ele frequenta, mas foi o que deu mais trabalho para ser liberto. E ainda, todos nós, né, estamos em crescimento, e ele ainda está, mas Deus usou o pastor João Carlos tremendamente na vida do Alencar. Pra vocês terem ideia, num dos cultos do meu consultório, ele estava tentando, com a ideia de matar, um ex-namorado da irmã que desistiu de casar com a irmã dele, então ele ia matar o camarada. E, durante o louvor, ele levantou as mãos para cantar e o revólver caiu no chão. E nós ficamos orando. E um dia ele apareceu e falou, olha, eu parei com isso, deixei a arma, eu perdi a vontade de matar. Eu tenho saudades, Mogi e Suzano, né? As duas cidades, eu atravessava assim São Paulo para ir lá. Depois o senhor se volta para o Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Meu chefe, né? Eu não pertenço a missão nenhuma, a não ser a missão celestial. E o senhor geralmente fala comigo à noite, né? Em sonhos. Ele continua o mesmo. Arruma tudo e vai para tal local, vai para tal local. E volta para a tua terra natal. Então, eu até pensei que era a cidade do Rio Grande. Não, Porto Alegre. E vim para cá. Qual foi a minha grande alegria e surpresa? Nosso querido irmão atravessar o quê? 1000 quilômetros de lá aqui. Hein? Creio que em torno disso. Veio para cá e trazer aqui a alegria para todos nós. E eu sempre falei muito na sua pessoa, né? E o homem segundo o coração de Jesus, um médico conterrâneo de Lucas, o médico amado, né? E ele não tem não para ele. Pode deixar, eu cuido. Pode deixar. Tu ainda é vereador? Sim. E ainda por cima, não é varredor, é vereador. É um homem de Deus, segundo o coração de Deus. A esposa, os filhos, e Deus sempre tem alguma coisa para fazer com o seu ungido. Porque o Péricles não tem idade para ser meu filho, mas eu tenho ele como meu filho amado espiritualmente falando. Tá? O Alencar está firme ainda na fé? O Alencar era um cidadão de revólver na cintura, uma série de coisas. E um dia Jesus encontrou ele, né? E modificou a vida do Alencar. E geralmente, quando Jesus quer encontrar-se com as pessoas, mas ele não força a barra. Quando a pessoa vem para ele estende a mão para abençoar, proteger e orientar. Né? E assim tem sido a tua vida também.
Todas as vezes que tens algum problema, tu vens a mim, a sua própria amiga. Vens a mim e eu estendo a mão para te ajudar. Deus está aqui, Ele quer tirar aquela dificuldade que no princípio dessa semana tu pensasse. Eu já disse, e volto a dizer, aqueles que me servem, não se preocupam, deixa para eu me preocupar por você. Eu sou o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Para que vai estar carregando a mochila da preocupação? Pega a mochila, bota no pescoço do diabo, ele que vai carregar para quem quiser. Nós não temos problema. Nós somos de Jesus, porque nós temos a solução cabível. Jesus Cristo, o de Nazaré. Por que o de Nazaré? Nazaré nunca forneceu nada, mas o dia que forneceu Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Passaram bem? Pastor, o senhor já falou várias vezes que o senhor sempre falou do Dr. Péricles e que, para sua surpresa, alegria, ele está aqui. Eu entendo que o senhor já falou várias vezes. É Jesus como nós que buscamos Jesus, buscamos. E ele, para surpresa nossa, ele vai vir nos buscar. Amém, aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas pelo que a irmã disse. Espero que Deus podia esperar tudo, menos que você aí apareceu, porque é um médico muito querido, muito requisitado na cidade, e ele me aparece assim de misericórdia, né? Esse é Deus, né? E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Nós não estamos, o que eu disse? Usufruindo dos dons do primeiro século. Não tinha avião. Deus pegava um indivíduo aqui, levava lá para a cidade do Rio Grande, assim. Isso era tão comum que a Bíblia nem fala. Quando eu tive a minha parada cardíaca, estive do lado de lá, o Senhor disse, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, Senhor Jesus. O Senhor Jesus é de uma paciência fora de série, imagina só, Ele é Deus, né? Eu cheguei na sala do trono, só aquilo ali, você fica assim, não é aterrorizado, não, mas fica assim, eu aqui, né? Quem sou eu que está aqui? Mal sabia eu que eu tinha morrido, né? Meu corpo tinha morrido, aqui. E eu estava lá. E eu olhei aquele brilho, aquela alegria, aquela coisa, aqueles anjos cantando. Às vezes na igreja eu era contrário, crente bater palma e dançar, né? Depois que eu morri, tive lá de lá, eu passei a ser um dançarino, né? Porque os anjos dançam na frente do trono de Deus, porque a dança não foi feita para louvar o diabo sem vergonha, que roubou, quando foi expulso do céu, levou e deturpou a dança para coisas negativas, né? Mas a dança era usada, pelo menos o povo de Deus, no deserto, cantava, dançava e o Espírito de Deus se fazia presente. Não quero com isso, o povo vai começar a dançar. Me lembro quando houve a grande derramada do Espírito Santo, uns 20 anos atrás, a Igreja Batista, na cidade do Rio Grande, Batista, renovados, assim, semi-renovados, falar em dançar, né? E no cenáculo, mais ou menos dessa largura, assim, 2 vezes o comprimento, era o comprimento do templo, né? Lá nos fundos, no primeiro andar, assim, o cenáculo. E aquilo podia ter, digamos, umas 50 pessoas na quinta-feira, culto público. Mas o culto de oração de terça-feira, quem chegava depois das 7h30, ficava nos degraus. E na sala, ou lá no templo. Né? Tinha que aguçar o ouvido para ouvir, e o fogo caía. Culto de oração, lotado. Culto público, umas 50 pessoas só. Mas culto de oração, lotadíssimo. E ali eu vi pessoas, na cidade do Rio Grande, onde eu me criei, entrar carregado em cadeira de roda e sair empurrando a cadeira. Aleluia. Eu era menino, ficava olhando. Eu me lembro, eu tinha uma idade avançada de 8, 9 anos, né? E dizia, pai, mas pai... E às vezes eu via, quando a mamãe, porque fui aprender a ler depois dos 9 anos, ia tarde para o colégio, né? A mamãe lia para mim a Bíblia, de curas. E eu estou vendo agora, pai. E o pai me disse, coisas grandiosas tu ainda vais ver e ouvir.
Beran de defstantot. E porventura não tem acontecido? Da nesna vetan nore. Quantos países Benos têm tentane sido bas. pregar Que o nerios meu te nome? no. Binas Não te tem yo. barreira, não tem Binares. fronteira. Que na tosne mai. Dobra o joelho, Benos eu te coloco na tua mão Bendaste a no. passagem para viajar. Benai Eu sou o eu. Senhor. Amém? Amém. É uma salva de palmas para o Senhor, não? Não sei se os irmãos já notaram, eu estou falando, Jesus se introduz na minha conversa, ele tem direito, ele é dono. Amém? Ele sempre dá palpite, né? Bota a mão no peito, Jesus, nas reuniões que eu tiver, eu quero que tu dê palpite. Porque tu é o dono da festa, né? Eu dou palpite mesmo. Eu estou aqui, eu trouxe o Péricles essa noite para estar aqui com vocês. Pois o meu ungido muitas vezes falou nele, e vocês possivelmente queriam conhecer. Aqui está o homem que eu salvei, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que salva as pessoas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome que é sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Por que eu digo o de Nazaré? Porque de Nazaré nunca forneceu nada que prestasse. Era um zero à esquerda. Mas o dia que forneceu foi Jesus. Amém? Aí eu sempre faço isso. Eu não desprezo ninguém. Todo aquele que me busca sempre vai me achar. E nunca existe deixa para amanhã. Eu sou do hoje. Sim, eu sou do agora. Eu estou passeando no meio de vocês. Eis aqui o Péricles, que o meu servo tem falado tanto. Ele veio de lá aqui para dizer alguma coisa para vocês. Pergunte a ele, ele vai dizer algumas coisas. O que Deus tem feito com ele. Quem foi ele no passado, quem é ele no presente. Deus é Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão. Eu sou o Senhor. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Qual é a área da medicina que tu cuida? Eu sou obstetra. Então, hoje eu me considero 2 vezes obstetra. Nasce no reino material e nasce no reino espiritual. Aleluia. Que Aleluia. Glória a Deus. Porque o consultório acaba sendo um local onde as pessoas vão com necessidades. E é o melhor local para a gente falar de Jesus e orar pelas pessoas. Eu quero contar mais uma experiência, então. Porque durante as cirurgias eu oro. E eu trouxe para São Paulo um primo que havia se formado, estava em Campo Belo, Minas Gerais, depois da residência, ficou 1 ano lá e atendeu um parto, porque a cidade é pequena. E a família, por que você não convida o Alex para trabalhar aqui? E eu sozinho no consultório, era de manhã à tarde e ficava até às 11 da noite. Eu saía do consultório, ia para o hospital, operava, voltava para o consultório. Falei, bom, bem que eu preciso. Então eu trouxe o Alex trabalhando comigo. Mineiro é católico, né? E bem católico. E eu estava operando, ele me ajudando, ele ainda estava começando, ninguém conhecia, Dr. Alex é o nome dele. Ele dizia, o que você está falando? Não, eu estou orando, eu oro em línguas. E numa das... Ele opera orando em língua. E numa das cirurgias, uma paciente de perto de uns 120 quilos, um tumor de útero, que se leva em torno de 3, 4 horas, nós operamos em 1 hora e pouquinho. Glória a Deus. E ele começou a ficar impressionado. Interessante que na semana seguinte aconteceu um caso muito semelhante, uma paciente também de igual peso, com um tumor também, e eu operando e orando, e também foi assim. E ele estava ficando impressionado, o Alex. E no consultório a gente sempre, assim, antes do trabalho, né, ora também. E aí, um dia eu estava atendendo,
E ele ainda no começo não atendia quase ninguém no consultório. Eu falei, Alex, tem uma paciente em trabalho de parto. Fica lá no hospital e você vai cuidando, vendo como é que está. Se precisar cesárea, você me chama. E quando estiver perto do parto, também você me liga e eu vou fazer o parto. E eu fiquei atendendo, ele não ligou. Tinha passado algum tempo, por experiência, eu falei, bom, o que aconteceu? O Alex não me chama, está acontecendo alguma coisa lá. Eu saí do consultório e fui para o hospital para ver. Quando eu cheguei, estava nascendo a criança. E o Alex olhou para mim e falou, Pérez, está indo tão bem que eu nem quis te preocupar. Está acabando de nascer. Eu falei, tá excelente, tudo bem. Só que o bebê nasceu e não respirou, paradinho. E o coração não pulsava. E a enfermeira fez tudo que era possível. E o bebê praticamente tinha ido. E o Alex estava branco. E ele tem uma característica interessante. Quando ele fica nervoso, ele fica branquinho e os dentes ficam para fora. E o Alex estava desse jeito. E a enfermeira falou, é melhor levar esse bebê para a UTI. Vamos ver se a gente ressuscita esse bebê. E durante a corrida pelo corredor, ela com o neném no colo, eu botei a mão na cabeça do bebê e fui orando em línguas. Médico num hospital orando em língua. Nós demos uns 20 passos e o bebê começou a chorar e veio normalzinho. Glória a Deus. E eu fui para o consultório e era bem tarde, eu achei o Alex está indo para a casa dele, era sempre assim, né? Mas ele estava impressionado, então ele foi para o consultório também. E eu sentei na minha cadeira, ele veio e sentou na cadeira do paciente, na minha frente. Falou, Pérez, o trem é espiritual mesmo, né? Primeiro, Pérez, o trem é espiritual mesmo. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! E ele confessou Jesus. Hoje a mulher dele é pastora e ele é presbítero de uma igreja em Mogi das Cruzes. Então são tantas experiências com Deus. Né? Pode contar. O senhor está entregando a cocada da seguinte maneira. Este homem era e é meu amigo. Este homem era e é meu amigo. Ele veio de lá aqui. Naquela saudade. Veja lá até onde vai o amor que está nas entranhas de um ser humano. Aleluia. Uma salva de palmas pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Vai falando, está em casa. Gaúcho gosta. Só não tem chimarrão aqui. Amém. Tem chimarrão. Espiritual. Nós temos experiências assim muito, muito boas, né? E eu vou contar uma experiência mais recente de um filho mais velho. Interessante que sempre Deus me chama a atenção, começando por um filho. Eu contei a experiência do filho do meio. Meu filho mais velho, de repente, ele estava se preparando para ir para os Estados Unidos. Ele queria fazer a faculdade do Oral Roberts, onde ele faria um curso teológico e, ao mesmo tempo, de engenharia, porque ele queria ser missionário. Mas, de repente, ele não saía, ele só ficava deitado, estava prostrado, e a gente não sabia o que era. Ele disse que não estava conseguindo enxergar. Levamos ao oftalmo e era leucemia. E aí foi uma correria, porque para poder operar particular, eu teria que vender alguma propriedade, alguma coisa, porque o dinheiro era alto. De repente, de um dia para outro, arrumar 300 mil na época. Era muito dinheiro. Eu tenho que vender alguma coisa e eu tinha um sítio, tinha terreno. E eu comecei a orar. E veio um médico, falou, Pérez, o que está acontecendo? Por que você está demorando? Eu falei, não, porque eu estou ainda vendo como eu vou fazer, arrumar o dinheiro para essa cirurgia. Ele falou, eu vou te ajudar. E começou a falar com laboratórios e tal.
Falou, e na quinta-feira você me procura, que nós vamos fazer um happy hour no meu consultório, eu já tenho a resposta para você. Ele me ligou antes, falou, estou arrumando. Mas nisso, um irmão nosso chamado Francisco Rossi, que era candidato a vice-governador, ligou para mim. Ele ligou do aeroporto, falou, Péricles, vai lá e inscreve seu filho lá em Campinas, para que ele seja atendido lá. Vamos ver se demora o atendimento. E eu fui. De repente, ligam de lá dizendo que tinha vaga. Então, eu tive que dispensar os colegas que estavam tentando me ajudar. E ele foi operado lá. Só que era diferente, porque ele levou o violão. Você sabe que para fazer essa cirurgia, matam-se todas as células. Ele não tem mais glóbulo branco. Então ele fica sujeito à infecção. Ele ficava trancado no quarto, com o violão cantando louvor. E quando teve alta, tinha um remedinho, alguns medicamentos caros, e ele não estava tomando. E normalmente essa cirurgia, em questão de um mês, pega. Ele saiu em julho e passou agosto, nada, não pegou o transplante. Chega em setembro, não pegou o transplante. Levava para o colega até que ele confessou e falou para minha mulher, eu não estou tomando medicamento. Então, ela me chamou, Péricles, como é que nós vamos fazer? Eu falei, você vai para Campinas, conversa com o colega e explica para ele. E foi. E explicou para o colega o que estava acontecendo. E logo que chegou, já mandou colher o sangue do Roger para exame. E quando o médico ouviu a história, falou, não, então se você não vai tomar o remédio, nem volte aqui. Até agora não pegou o transplante, por isso, você não está usando a medicação. Ele sabe, é que eu não preciso da medicação. Eu não precisava nem da cirurgia. É Deus que vai me curar. Glória a Deus. Aí, chegou o resultado do Roger. O médico olhou e falou, você não precisa do remédio não, que já pegou. Glória a Deus. Isso faz aproximadamente 10 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tive a honra de trabalhar lá desse homem. Ali é todo aquele que me busca, jamais eu deixo na beira da estrada esperando. Eu sou o Senhor que cuida de vocês também. Aleluia. Então, meus irmãos, sempre falei muito no Dr. Peck, agora, surpresa minha, ele apareceu. Então, eu digo uma coisa, irmãos. Deus tem um plano para cada criatura. Amém. Bota a mão no peito, olha, eu sou uma criatura. Qual é o plano que tu tens para mim? Usa-me agora. Amém? Aleluia. Deus vai te usar. Quando nós damos entrada, espaço, Jesus opera. Repato, operando eu, quem impedirá? Portanto, quando nós deixamos o Senhor operar na nossa vida, tudo vai de dentro em popa. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes eu falei no Péricles, nunca convidei ele, mas eu orava. Traz o Péricles aqui, o Péricles aparece. Vamos conversar os dois com E aí, o ano passado, eu achei que devia me aposentar. E eu chamei, porque eu sempre trabalhei muito, médico em cidade pequena, fica muito conhecido. Então era de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. A ponto de um dia esse meu filho dizer para mim, pai, por que o senhor não mora com a gente? Eu saía de madrugada, chegava de madrugada. E eu falei, Valdir, eu vou descansar, vamos começar a viajar. Mas Deus tem um jeito de tratar com a gente. E eu comecei a diminuir o consultório e, de repente,
minha mulher foi parar numa UTI com arritmia, praticamente uma parada cardíaca, precisou ser trazida de volta e passar por um procedimento cardíaco. O que aconteceu? Acabou minha aposentadoria. Porque eu falei, bom, então vou continuar trabalhando, né? Então, no consultório. E tinha um hospital, quando eu fui a Mogi, esse hospital já era referência na cidade, eu fui diretor desse hospital na década de 70, tinha sido vendido e estava fechando as portas. E o dono do hospital me chamou. Falou, Péricles, há uma coisa que vocês precisam saber, eles são 2 muçulmanos, os donos. Ele me chamou para conversar e eu fui, era tarde, pôr do sol. Ele falou, você me dá licença? Eu dou. Ele pegou uma toalhinha, pôs no chão e ficou orando. Eu também fiquei orando do lado de cá. Falei, epa. Né? Bem, esse hospital estava fechando as portas. Hoje eu assumi lá a direção do hospital, ele está sendo referência, talvez venha a ser um dos melhores de São Paulo, aí no Brasil. Nós estamos ampliando, comprando aparelhos que nem tem no Brasil, em outros hospitais. Então, o hospital hoje é referência já. Estamos fazendo lá, chegamos a fazer 400 partos no mês. Bem, eu comecei a fazer reuniões para os médicos, porque não tinha médico de plantão, eu contratei, não tinha parteira de plantão obstetriz, eu contratei, pus ultrassom, laboratório, toda a aparelhagem, o hospital ficou um brinco. E os médicos, eu sempre me preocupo, também estou me preocupando agora com os médicos do município, como vereador, para fazer atualização médica. E eu comecei a fazer reuniões no hospital. Na primeira reunião, o Abdul, esse que me convidou, ele falou, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada um tem a sua religião, mas depois que o Dr. Péricles veio para cá, o hospital mudou. Ele falou do ponto de vista espiritual. Aleluia. Então, é muito bom você saber que Deus é quem faz e Ele te usa quando você deixa. Mas Deus tinha coisas para fazer e acabou com a minha aposentadoria. Então não adianta você planejar nada. Diga assim, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quer que ela seja. Amém? Quantas vezes eu falei nesse hoje, né? Quando eu vi ele veio de presente assim. Eu digo uma coisa, meus irmãos, tem em toda a nação brasileira muitos Péricles, e muitos João Carlos, e muitos como você, aqui, ali e acolá. E são essas pessoas que mantêm a igreja de Cristo em pé. Glória a Deus. Porque Deus não precisa sim. Se não precisasse, ele não teria mandado o seu filho tornar-se um homem. Né? Então, Deus tem um plano para cada criança. Ele tem um plano específico para a tua vida. Então, quando nós deixamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me como quiseres, como quiseres. Não começa a dar opinião. Como quiseres. E Ele vai te usar de uma maneira que depois você vai ficar assim. Glória a Deus. Aconteceu. Aí o Senhor vai dizer muitas vezes para mim, você não estava confiante, ainda aconteceu? Acontece sempre. Quando você confia, quando confia em mim, as portas não fecham, ficam abertas. Eu sou o Senhor que cuido de qualquer situação, dando a solução cabível. Louvado seja o Senhor. É alguma coisa, vai falando. Amém. Gente, se a gente continuar, nós vamos longe. Mas Daqui o pessoal já vai para o emprego. eu quero... Ah, é feriado? Tem razão, também é sábado. Mas uma outra coisa muito interessante, né, que foi acontecendo, todo ano
toda vez que tinha alguma eleição, quero mudar um pouquinho o foco para vocês entenderem. Tinha eleição, os pastores se reuniam, iam na minha casa e diziam assim: o senhor não quer ser nosso candidato? Dizendo: não fale em política para mim. E assim foi, até que um dia eu senti que Deus tinha um chamado. Como foi isso? Eu quero mostrar para vocês o meu chamado para a política. Foi algo diferente. 12 pastores fizeram um café da manhã das maiores igrejas de Mogi. E nesse café eu fui convidado, eu não sabia por quê, mas era para isso. Doutor, nós queremos que o senhor seja nosso representante na Câmara. E Deus falou conosco que o senhor vai ser. Falei: bom, se Deus falou com você, vai precisar falar comigo. Aleluia. E aí, Aleluia. É mais de trabalho. Cantando bater. Bestone catoia. Para te abençoar. Panestone tui. Bestone raio. Sempre anda contigo. Que não ne basteu eu. Penos. Enquanto dormes, Bendaste ele eu. senta na cama. Camane doio. amém. Eu sou Amém. Eu me ajoelhei e oraram por mim. E eu tenho um amigo, pastor Ivan. Eu saí e falei: Ivan, tem uma coisa. Eu quero 3 sinais de Deus para que eu seja candidato. Primeiro sinal: a minha mulher vai ter que me convidar para ser candidato. Eu não vou falar com ela. Segundo sinal: alguém tem que chegar e dizer que quer me ajudar na campanha. Porque eu não tenho dinheiro para uma campanha política. Eu vivo dignamente, ganho bem, mas o suficiente para viver e investir na obra. E aí, tinha um terceiro sinal que eu falei: Ivan, esse é entre eu e Deus. Pois bem, minha mulher foi a uma reunião de oração, uma vigília, de um círculo de oração feminino. E na época era deputado aquele de Santos, o Lamartine. Ah, o Lamartine. E tinha uma profetisa orando por ele. Ela terminou a oração e virou para minha mulher. Falou: e Deus está chamando seu marido. Isso foi de uma sexta-noite para o sábado. E eu gosto, aos sábados, de fazer assim. Eu saio, eu jogo futebol até hoje. E aí, eu estava me preparando para sair. A Valdir falou: quero falar com você. Interessante que na hora veio assim na minha cabeça: é política. Ela falou assim: Deus tem um chamado para você. Você tem que entrar na campanha política. Bom, liguei na hora para o Ivan. O Ivan, pastor Ivan, o primeiro sinal já veio, rapaz. Esse para mim era o mais difícil. Né? Imagina uma esposa falar para o marido: você vai entrar em campanha política. Não existe isso. É só Deus, Mel. Bom, então tem um chamado, eu creio que tem. Aí eu comecei a procurar, como presidente da Donep, eu tinha contato com tudo que era empresário. Então, onde tinha uma reunião de empresários, eu chegava e sentava, e ficava esperando, né? Esse aqui vai falar. E nada. Aí eu liguei: ô Ivan, eu acho que não é para agora não, só veio o primeiro sinal. Um belo dia termina o culto e tinha um jovem executivo e falou: preciso falar com o senhor. Eu falei: ele deve pedir oração, né? Eu falei: doutor, eu só quero te dizer uma coisa: qualquer coisa que o senhor for fazer, o senhor precisar de dinheiro, onde o senhor for investir, não faça nada sem falar comigo. Eu quero ser teu braço direito e teu braço esquerdo.
Eu falei, amém. Mas não falei nada para ele na hora. Aí eu, mais tarde, liguei para o Ivan outra vez. Falei, Ivan, o que você acha? Um jovem veio falar comigo, ele é um executivo de uma multinacional. E ele veio falar comigo, ele falou nesses termos, será que é isso? É de Deus! Ele gritou do outro lado. Aí eu fui, na outra semana, chamei o Tony e falei, Tony, olha, você me fez essa proposta, eu estou assim, tendo um chamado, me parece que eu tenho um chamado para a área política. Ele falou, pode contar, eu vou fazer tua campanha. Falei, ô Tony, eu não quero fazer nada, eu não mexo com dinheiro, eu sou ruim, quem cuida das minhas finanças é minha mulher. Eu só trabalho. Falei, então você não conta comigo. Ele falou, não, minha mulher vai fazer essa parte. E ele fez toda a minha campanha, em 23 eu fui o 7º colocado. E Deus realmente abençoou. Assim, o ministério foi muito interessante, porque eu consigo dar testemunho lá dentro. Glória a Deus. O pessoal ia ao meu gabinete e recebia oração, os outros vereadores. Ai, que tremendo, que maravilha. Um dia, por favor, alguém abra Isaías 10. Um dia estava a maior confusão dentro do plenário. A maior confusão dentro do plenário. E um pessoal de esquerda com o pessoal de direita, ninguém tinha razão. Quem ia sofrer era o povo. Eu fui até... Lá tem uma Bíblia. Só que é proibido, viu? Ler a Bíblia lá, tá? Durante uma discussão não pode orar, nada disso. Pelo menos no microfone. Só que eu chamei aquela que estava fazendo o pior papel e mostrei o que está escrito. Por favor. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. É isso aí. Eu fui lá e mostrei isso para ela. Acabou a discussão na hora. Glória a Deus. Nós usamos a palavra. Se vocês lerem Miqueias, Miqueias foi um profeta. Eu estou falando agora de política, viu? Não. Miqueias foi um profeta que profetizou há 2.700 anos. E Deus chama Israel para um confronto, dizendo, vocês tiram o couro do meu povo. E é essa expressão que está na Bíblia. Vocês esquartejam o meu povo, mas vocês não vão poder usar as riquezas que vocês estão conseguindo dessa maneira. Eu estou falando com as minhas palavras, está no capítulo 6. Mas eu quero dizer para vocês que a Síria vai acabar com Jerusalém, da mesma maneira que vai acabar com Samaria. E depois, mais tarde, ele fala que a Babilônia iria invadir Jerusalém. Então, nós pensamos que política é do diabo. Se não tiver um servo de Deus para fazer uma diferença que seja, realmente o diabo está lá tomando conta. Mas graças a Deus que nós temos, ainda temos, em quem confiar. Então, nós não somos políticos, dentro do sistema político, nós não somos benquistos. Mas eu não quero ser benquisto. Não é esse o objetivo da gente. Nós precisamos agradar a Deus. Amém. Pega esse versículo agora aqui. Amém? Eu falei um pouquinho de política porque eu sou vereador, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Pretos devem aparecer em todas as frentes. Sim, essa é a visão. Em todas as frentes. Nós somos. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Varão, eu tenho te colocado ali para uma grande obra. Não temas, não olhe para a direita, nem para a esquerda, não perde tempo olhando para o passado. Olha para a frente e para o alto, eu te dou a vitória na mão. Aleluia, aleluia, amém. Amém.
Está se emocionando. Amém. Eu vou parar um pouquinho. Glória a Deus. Quantas vezes eu falei em pé, certo? O senhor contou o testemunho do filho mais velho e do meio. Eu quero saber do mais novo. Eu tenho uma menina. Eu tenho uma filha caçula. O que vocês acham de um pai que tem uma filha caçula parecida com ele? Hein? Mas ela não é careca, né? O maior milagre de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é Deus. Ela consegue parecer comigo e ser bonita. Mas, então, a minha filha, ela faz a administração da minha clínica. E ela é quem dirige o louvor da igreja. Ela tem um dom especial para música. Então, e o nosso grupo de louvor é muito bom mesmo. Assim, os nossos instrumentos, Deus tem dado grandes possibilidades para a igreja, para comprar esses instrumentos. Então, Deus tem nos abençoado muito. A minha filha caçula é o nosso braço direito, no consultório e na igreja. E o meu filho mais velho hoje, o Roger, está em Brasília, viu? Ele trabalha com a Valnice lá, em Brasília, esse que operou a leucemia. Então, se alguém lá em Brasília for visitar a igreja da Valnice, vai encontrar o Roger lá. Eu nem sabia onde estava a Valnice, está lá? Está lá em Brasília, o Roger trabalha com ela. Ele é contador e ele que organiza essa parte financeira do trabalho da Valnice. E é do louvor também. O senhor falou no pastor Ivan, eu conheço o pastor Ivan lá de Minas. Qual é o sobrenome? Não, é José Ivan Barbosa. Ah, então não é. Esse é cearense. E qual foi o terceiro sinal que o senhor Esse depois eu Eu também estava com essa pergunta, mas Mas assim, quantas vezes eu falei no Félix, talvez eu não falava assim no nome em si, mas contando fatos, né? Porque eu deixei bons amigos ali em Mogi e Suzano, né? Eu fui lá por 2, 3 dias, acabei ficando uma temporada. Eu não morei nunca em Mogi nem em Suzano. Morava em Ribeirão Preto e o senhor fazia eu atravessar todo. É como morar, digamos assim, em São Borja e vir a Porto Alegre. Né? Que é, minha filha? Eu quero fazer uma pergunta para ele, eu posso? Paz, querido doutor. Amém. O senhor é amigo, por acaso, de um pastor que eu gosto muito dele, pastor Oswaldo. Oswaldo Santos Júnior. Isso! Sou amigo dele. Eu sou amiga dele. Quem me levou a conhecer o pastor João Carlos foi ele, foi na casa dele. Então o senhor é aquela história da árvore? O senhor é aquele que estava embaixo da árvore ou era ele? Não, era ele, eu não tenho essa história. Tá. É o seguinte, eu conheço ele porque o filho dele está lá no Nepal. Isso. É uma bênção o filho dele. Ele é uma bênção, é isso mesmo. Viajou comigo para o Nepal, viajou conosco para a Ásia, tá, em 2013. Foi a primeira vez que o filho dele foi para lá. Está lá até hoje. Aí eu conheci É o o missionário filho... Everson. O Everson. Isso. É o irmão Everson casado com A Daniela. com a Daniela. Tem 2 meninas. Isso. Pra tu ver, primeiro eu conheci, daí o pastor falava dele, e eu nunca imaginava, falava bastante desse pastor, eu nunca imaginava, aí que tá, quando vocês são usados, quando vocês estão sendo usados hoje para dizer que Deus quer nos usar, mas quem atrapalha é a gente. Daí eu nunca imaginei conhecer esse pastor. Daí eu conheço o filho, mas eu não sabia até então que o pai dele era o Oswaldo. Era o Oswaldo. Exatamente. O que aconteceu? Fui conhecer o filho e conversa vem, conversa vai. E dali um pouco de onde tu mora, eu. E dali um pouco ele, para aí, tu mora no Rio Grande do Sul? Sim. Tu conhece um pastor? Daí já. O pastor que morreu? Conheço. Eu estou congregando lá. Eu vou lá nas vigílias e daí a gente conversa bem, conversa vai. E agora o pastor Oswaldo, essa semana, ganhou uma casa de presente. Ele está lá lá na no Bahia. Nordeste, Lá na Bahia. Isso. E daí agora o que eu vou fazer?
eu vou chegar em casa, vou na internet, que eu não uso muito, e vou fazer uma baita de uma fofoca santa. Ele vai Tomara gostar. que ele esteja vendo. Ele é meu amigo. Ah, mas Ele que me fez conhecer o pastor João Carlos. foi ele que fez Me convidou para a igreja. conhecer Isso, ele. depois me convidou para o café da manhã então na vai casa ser dele. melhor ainda. Meu amigo. Um gaúcho barulhento. O pastor João Carlos, eu conheci em 87. Tá. E depois ele ficou um período lá na região e sumiu quando ele foi para Ribeirão Preto. E aí eu não tinha mais notícia, eu sabia que ele estava em Ribeirão. Aí a filha do Oswaldo, irmã do Everson, eu tenho uma irmã Angélica, ela foi lá. Falei, Érica, perguntei, o pai dela foi o pastor João Carlos. Ele falou, Luiz, ele tá em Porto Alegre. Até foi quando eu falei que falaram que a irmã Mariazinha tinha falecido. Era a notícia que correu. Eu gosto de falar nisso. E aí ela falou, não, ela não morreu. Ele está em Porto Alegre, meu pai assiste o culto pela internet. Entra na internet. Aí foi quando eu entrei, que eu vi o pastor João Carlos, fiz contato com a Ayrton, ele me convidou para vir no aniversário, a pastora Sanderlina, e depois eu vi, mas foi através da filha do pastor Oswaldo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E daí Fofoca santa. Aleluia. amanhã vai ter uma fofoca santa, bem santa. Mas que ele já deve estar vendo, tá, com certeza. Tomara que ele esteja vendo. Aleluia. Ah, que alegria. Você foi um presente do céu aparecer hoje, sabe? Porque lá em casa nós te amamos muito. Quando Carlos, meu filho, se souber que está por aqui, vai ficar contente. É uma coisa impressionante, irmãos. Minha mãe diz assim, as pedras rolando se encontram lá. O irmão por um lado, eu por outro, nos encontrando, ambos firmados na rocha eterna, ele em São Paulo, eu aqui. E, irmãos, a nação brasileira tem sede de justiça santa. Amém. E nós temos essa justiça santa se nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, que está batendo Aleluia. na porta do nosso coração. Abre e diz, entra Jesus, usa-me como quiseres. Eu vou usar mesmo. Não deve temer, porque o fim chegou. Os céus, como um relâmpago, se desfarão, e a minha igreja, a minha noiva, vai subir mais cedo do que vocês podem pensar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem em mente outra coisa... Amém. Eu creio que Deus, por enquanto, ele não pôs nada Mas aqui. eu podia esperar muito menos aparecer o Pérez. Tá? Muitas vezes eu falava, estava adiantado da Pérez, tá? Mas sempre falei a respeito dele. Tá? Eu vim embora de Ribeirão Preto, mas eu ia lá em... Eu morava em Ribeirão, mas tinha trabalho do outro lado do estado de São Paulo, né? Viajava de Ribeirão, deixava a Dona Maria em casa e ia lá cuidar do trabalho de Suzane e das coisas, né? Até que um dia o Senhor se fecha, pega as malas e volta para o Rio Grande do Sul, que eu estou precisando de ti lá. Amém. Glória a Deus. Eu disse, bom, com certeza você é pastor de alguma igreja. Você jamais será pastor de igreja. Tu é da minha igreja. Glória a Deus. Mas e a tua igreja não é uma igreja? Minha igreja é eterna. Glória a Deus. Então eu digo para o teu irmão, sejamos membros dessa igreja eterna. Sejamos membros dessa igreja eterna. Jesus e aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Porque eu sempre digo, clama a mim, e te responderei coisas grandes e sublimes. E pensas que sabes, mas essa noite podes aprender. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que era, é e será.
Você sentir de Deus e falar em línguas, fale em línguas. Porque parece que Deus quer dar palpite. E alguém que tem direito a dar palpite na igreja é Deus. Eu não dou palpite, eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu quero dizer que há alegria no céu por essa reunião. Há mais de 1000 reuniões igual a essa em todo esse estado do Rio Grande do Sul. Eu uso esses trabalhos. É aonde a brasa mantém acesa, porque o sopro do meu espírito não deixa criar cinza no Brasil. Eu estou soprando sobre vocês. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será. Tem mais alguma coisa para dizer? Vai dizer como. Eu sempre falava, talvez não dizia Pérez, mas o meu amigo, né? Tem muito bom cabelo. Lá em Mogi. Há outros lá. E o rapaz aquele... Olha, aquele... Como era o nome daquele rapaz forte, Maria? Alencar. Então, nós comentamos sobre ele. Já dissemos da dificuldade que houve para que realmente chegasse. E um dia, eu vou contar só uma experiênciazinha. Ele era muito brigão. Sim, e ele tinha muitas quedas e voltas, quedas e voltas. E eu nunca sabia em que grau ele estava. E um dia, também um sábado, estava indo jogar futebol. E de repente Deus falou, não, passa no posto, ele tem um posto de gasolina. Passa no posto e veja o Alencar. Aí eu fui para o posto de gasolina, fiz um desvio, que Deus mandou. Eu cheguei, o gerente dele é pastor. Falei, como é que estão as coisas? E cadê o Alencar? Doutor, as coisas não estão bem. Ele está agora no Cantagalo. Cantagalo é um barzinho lá, onde a turma vai se embebedar. E ele é diabético. E pronto, acabou meu futebol. Eu peguei o carro e fui para o Cantagalo. E cantasse galo forte. Aí sim. Entrei, quando eu sentei na mesa, e tinha um outro amigo dele que estava lá. Eu falei, vamos comigo, né? Sentei na mesa em que ele estava sozinho e já estava assim. Bom, ele tinha tomado não sei quanto de uísque, ele já estava entrando em coma. Se eu não tivesse ido, ele teria morrido. Porque ninguém percebe um coma num embriagado. Eu que sabia do diabetes. Aí eu falei, olha, põe o Alencar no carro dele e pode levá-lo para o hospital que eu vou atrás. Cheguei e já avisei, falei, olha, ele é diabético, está em coma alcoólico e já deve estar em coma diabético também. E a esposa dele, ele é meio violento, né? Ela tinha ido para a casa do filho. E com a intenção de não voltar. A situação dele era essa. E aí, eu orei. Ele foi recuperado. Eu liguei para o filho dele e falei, olha, Deus não desistiu do teu pai, não. E você não pode desistir dele. Conclusão, os dois voltaram na mesma noite. E está tudo bem lá agora. Mas, como Deus se preocupou com ele em me chamar para aquela circunstância. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, será que eu mereço? Eu fico olhando o Alencar, falando, do ponto de vista humano, Deus ama o Alencar. Porque não é fácil, gente, né? Mas Deus ama. Mesmo aqueles que você pensa, acho que nós vamos ter muita surpresa no arrebatamento, viu? Mesmo aqueles que você pensa, esse não tem jeito, e a gente vai encontrar com eles lá, né? Então Deus tem algumas coisas que a gente não entende, né? Mas o Alencar tem, assim, glória a Deus pela vida dele. Ele já
construiu lá, acho que umas 3 igrejas. Esse pastor, que é gerente dele, ele construiu uma igreja, deu para o pastor trabalhar. Então ele é assim. Ele constrói e entrega para os outros. Entrega para o pastor. E Deus o usa, né? Só que de vez em quando ele cai. Então a gente tem que estar por perto. E Deus, eu tenho orado por ele, e eu creio que é por isso. E eles dizem, na hora H, você está sempre por perto. É que Deus manda, entendeu? E isso acontece. Tinha um hino que a Assembleia de Deus cantava. Estou cansado, oprimido, estará ainda longe, Canaã. Tá? Então, Deus está perto. Canaã pode estar longe, mas Deus está perto. Ele está a um palmo do teu nariz. Eu quero contar uma outra Abre a tua experiência. mente e eu vou te encher da minha graça. Eu sou o Senhor. Houve uma época, porque eu sempre, nos hospitais, eu prego, né, para os médicos. Houve uma época que eu tinha na minha clínica, na minha igreja, na igreja onde a gente dirigia, nós devíamos ter lá uns 20 médicos. Que bênção. E eu quero contar a história de um em particular, que foi o que... Porque os outros todos já estão bem, assim, estão bem evangelizados. E o Clóvis. O Clóvis é um médico de UTI. E a gente tinha que transportar o Clóvis. A primeira noite que eu fui falar de Jesus para ele, eles estavam se separando, ele com a esposa. E então o advogado dela, que tinha se convertido num jantar de Adonep, um judeu que se converteu. Judeu convertido. Era meu filho na fé, era o advogado dela para a separação dos dois. E ele me chamou, falou, você não quer ver se você acerta esses dois? E eu orei e fui com a minha mulher, para conversar com ele, para que eles não se separassem. Só que ele vivia bêbado. E ele foi armado, pensando que eu ia lá para separar os dois. Então ele levou um revólver para atirar em mim. E nós ficamos das 10 horas a 1 da manhã, quando ele confessou Jesus. E aí ele começou a frequentar as reuniões do consultório. Só que ele saía do consultório, passava num tal de bola 7, bebia, e chegava em casa e caía na calçada, a gente tinha que levar ele para dentro de casa. E o vizinho, então, me ligava, que também era da minha igreja. Aí um dia ele saiu do consultório, eu fui segui-lo. E eu fui para o bola 7, atrás dele. Ele já tinha sentado, eu me sentei do lado. Eu pedi uma coca. A mulher nem perguntou para ele. Ele tinha mandado fritar lá uns bolinhos de bacalhau. Eu falei, faz para mim também. A mulher colocou lá Steinhager, um cálice, e uma braminha pequena. Ele falou, toma dessa porque não perde o gelo. E ele toma, num gole assim, o Steinhager, e já, pum, a cerveja. Eu tinha posto a Coca-Cola no copo, ele já tinha tomado a primeira cerveja e ela estava colocando a segunda. Com outra dose, sem perguntar nada. Quando eu comecei a tomar Coca, ele já tinha dado a segunda dose do tal do Steinhager e já tinha tomado outro copo de cerveja. Aquilo me ferveu. Eu falei, Clóvis, eu não vou levar você hoje para dentro da sua casa. Como é que eu falei? Dê uma oportunidade ao seu estômago e toma uma Coca comigo. Ele fez isso. Parece que o diabo estava usando e ele precisava de um toque de Deus. Ele parou de beber daí em diante. Eu falei, ele fala essa frase até hoje, porque ele anda dando testemunho, né? Faça uma surpresa para o seu estômago e toma uma Coca. Então Deus usa a gente. E você vê que ele me usou, e acho que precisava só daquele toque, daquele dia, para o Clóvis mudar, né? Então, Deus faz essas coisas. Deus quer nos usar. Amém. Só que Deus não nos obriga. A Bíblia é bem clara. Vinde a mim,
todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, cheios de problemas, né? E você está cheio de problema, quer ajudar e não sabe como ajudar. É muito simples. Dobre os teus joelhos e diga: Senhor, eu sou analfabeto nessa área, mas tu pode me ensinar o que eu devo pregar, o que eu devo falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguma coisa, Pedro? Eu sempre falei muito a teu respeito. Se você caiu de paraquedas, rapaz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma reunião que eu não esperava, né? Esse meu amigo aparece de repente, né? A hora passou. São 9h30. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos ouviram o testemunho, não testemunho, desse médico amado. Esse homem é humanitário, que é assunto sério, né? Porque está presente aqui, ele é mesmo. Quando eu olho para trás, foi a coisa assim que eu, quando vim embora daquela área para cá, ficou sempre assim, o Péricles. Péricles é gente boa. É homem de Deus. A senhora dele é fantástica, não? Os teus filhos continuam crentes? Então, Todos no ministério. Todos no ministério. Então, eu tenho saudades de certas particularidades. Às vezes eu fico pensando, o que eu fui fazer em Suzano e Mogi? Não? Hoje eu posso saber. Alguma coisa ficou por lá. Ficou. Não? Uma bênção. Eu converso muito com o Dr. Pérez. Ah, tu conhece ele? Não, nós viemos juntos. Ele é de Suzano de Mogi. Eu vim junto, eu sempre falo dele, às vezes que eu estive aqui, eu falei dele com o senhor. Sim. Mas tudo bem. O senhor trouxe um avivamento na região. O que saiu de igreja é brincadeira. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aquela comédia... Tu é lá daquela área? Suzano. Ah, Aquela comédia, com poucos meses, estava com 600 membros. Eram as reuniões que saíam ali perto do fórum da irmã Ana Maria, do irmão Daniel, que o senhor começou a pregar. E aí as pessoas iam divulgando, olha, veio um homem de Deus e fez isso, fez aquilo, e um ia contando um para o outro. O senhor reavivou aquela região. Foi um avivamento. Foi muito grande. Nós não percebemos aquilo que estava acontecendo, a gente via acontecer. Depois que passou, enquanto estava acontecendo, a gente não percebeu. Quer dizer, claro, era uma alegria. O pastor João Carlos lá era uma festa para nós. Agora, nós só percebemos o avivamento, agora olhando para trás, e a gente diz, oh meu Deus, eu quero de novo. E tem muita saudade do pastor João Carlos. Eu queria vir, eu queria saber onde ele estava, eu não sabia. O Luiz foi quem disse, que descobriu o pastor aqui, vai ter um aniversário. Na época eu comprei a passagem, não consegui vir, eu adiei, por isso que eu estou aqui hoje. Matar a saudade do meu amigo. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu olho assim para trás, por que eu saí de Mogi, de Suzano? Bom, não sei. Deus tinha um plano para mim aqui, não? Eu sou gaúcho, tchê. Então, meu lugar é por aqui mesmo. Mas o senhor fala, às vezes eu fico vendo os cultos na internet, as gravações, né? O senhor fala que o senhor tem saudade da igreja do Canalete. Pastor, eu tenho saudade de quando o senhor apareceu em Suzano. Glória a Deus. Era coisa maravilhosa. Todo mundo A gente esperava. falava assim, o pastor João Carlos vai voltar dia 20, não sei do que, a gente contava no dedo. Glória a Porque Deus. sabia, lógico, a honra e glória do Senhor. Sim. Se ia acontecer algo, a gente ia ver nos cultos o que ia acontecendo, as conversões, batismo com o Espírito Santo, igreja surgindo. É uma coisa que eu tenho muita saudade. Quando eu descobri que o senhor estava pela internet, que o senhor estava aqui, que a pastora me convidou, o Ayrton, eu vim matar a saudade. Eu tenho muita saudade daquela época. Aleluia. Foi uma coisa, pastor, que a gente não tinha vontade de ir embora para casa. Tanto era a presença de Deus, tanto,
Muito lindo, né? A gente não tinha coragem de dizer amém, né? Terminar o amém para terminar, né? Amém assim seja, mas geralmente amém encerra a sessão. Amém não foi para dizer. Não usem o amém para encerrar. O amém é para concordar naquilo que eu quero fazer no coração e na mente de cada um que me busca em espírito e verdade. Eu sou o Senhor. Essas coisas assim. Glória a Deus. Tem alguma coisa para dizer, minha neta? Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho. Essa é a minha neta. Minha neta espiritual. É a Michele. Michele de Jesus. Aí tem um nó aqui no microfone. É filha da menina aqui. Amém. Eu gostaria de compartilhar um pouco antes de vocês chegarem aqui, nós estávamos orando e nós sentimos muito forte, bem no início, assim, não tinha ninguém ainda. O pessoal foi começar a ensaiar para o louvor e a presença do Senhor já era algo tão gostoso, tão maravilhoso, porque a presença de Deus é a melhor coisa que existe. É verdade. Amém, irmãos? Amém. E eu achei interessante, porque Deus não é Deus de confusão. Verdade. Amém? É Deus que alegra o coração, a frase que o vovô fala sempre aqui. E nós orando no início aqui, eu orei especificamente que o Senhor nos revelasse nessa noite a nossa identidade. Porque cada um de nós tem um chamado. E é incrível, porque nem o vovô, nem o pastor Pérez não estavam aqui. Quem é que foi e falou para eles? O Espírito Santo. Então, hoje foi muito ministrado a respeito de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E a vida do nosso irmão Péricles, que está aqui na frente, é um exemplo disso. O senhor não se importa em dizer a sua idade? 75 anos. Tem gente que está com 40 anos e acha que já cumpriu o seu chamado. Irmãos, com 75 anos, ele, um pouquinho antes disso, recebeu o chamado de ser um vereador. Então, todos nós precisamos entender o papel que o Senhor quer que cada um de nós venhamos a cumprir. Porque existe um papel para cada um de nós. E que nós possamos deixar que o Senhor faça, como foi dito aqui várias vezes. Vamos deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer em nossas vidas. Da forma como Ele quer. Quando Ele quiser. E com quem Ele quiser. Amém? A nós compete ouvirmos tudo isso e retermos. Aí nós somos os maiores burros espirituais. Vocês me desculpem a sinceridade, mas quem já me conhece sabe que eu sou sincera assim. Vamos deixar de burrice, irmãos. Vamos ser inteligentes. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos recebido muito através de ensino, de oração. Deus tem se manifestado entre nós semanalmente, diariamente nas nossas orações particulares. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Não é mais tempo de perder tempo. O Senhor disse aqui hoje, eu volto, a noiva vai subir muito antes do que está imaginando. Lá de trás eu disse, ai Senhor, vem logo, vem agora. Tira a gente desse lugar. Porque esse lugar aqui é bom enquanto a gente está fazendo a vontade de Deus. E acabou. Não, irmãos, não tem outras coisas. O que a gente acontece de bom, eu que sou uma pessoa que gosta de viajar e com a graça de Deus tenho conseguido viajar, cada ano viajo para conhecer um lugar diferente. Aleluia, é uma bênção. Mas eu prefiro viajar para Nova Jerusalém, na primeira nuvem. Conhecer o universo é muito mais legal do que conhecer esse planeta murrinha, né? Então, irmãos, acabei de me ver aqui na tela que eu estou aqui vendo a transmissão, os pedidos de oração. A gente fica estranho aqui, né? Olha, ele é solteiro. A gente se estranha. É propaganda pra neta, né? Bom, irmãos, tem assim algumas... Tem um testemunho que eu quero compartilhar aqui, de cura. Aleluia. E quero dar oi pro Max, meu irmão tá assistindo. Oi, Mano! Oi, um abraço pra ele, pastor. Um abração. Lá, o vovô. Vira aí, Ayrton. Pera aí, vovô. Vovó te ama, viu? Firme na fé.
Nem um passo para a marcha ré. Amém. Essa frente. Glória a Deus. Amém. Os testemunhos sumiu. Pera aí que achei. Aqui. A paz. No encontro 205, a mãe pediu que o pastor intercedesse pelo pai que passa por problemas de saúde. E bem na hora ele teve outra convulsão. Ela colocou a mão na tela da TV quando o pastor pediu e com a outra mão pegou no pai. E na hora ele ficou bom. Glória a Deus. Quando a SAMU chegou, ele foi andando até o carro para ir ao hospital. Das outras vezes não aguentava em pé e tinham que levá-lo na maca. Quero compartilhar esse testemunho com os irmãos e com o pastor que Deus usou bem na hora certa. Glórias a Deus. Nesse exato momento, ele está assistindo lá de Morretes. Isso, foi um grande livramento do Senhor. Bom, tenho muitos pedidos de oração por cura. Amém. Agora eu não sei quem vai fazer o paro ímpar aqui para orar por cura, né? Mas eu suspeitei desde o princípio que seria o pastor Péricles. Porque, na verdade, irmãos, é muito tremendo isso, porque Deus tem nos dado. Então, ou a gente usa o que tem dado, ou vai mofar. É verdade. Então, não deixa mofar os dons que Deus te deu. Usa. Qualquer um de nós pode orar por cura, qualquer um de nós pode orar por libertação, qualquer um de nós pode orar para que a pedra seja removida, qualquer um de nós pode orar por qualquer coisa, porque não é a nossa oração que vai mudar nada, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a oração com fé. Aleluia. Eu estou meio empolgada hoje. Hoje, quando nós recebemos o pastor Pérez lá em casa, então nós começamos a compartilhar. Vocês já se conheceram antes? Sim, aí nós compartilhando com o pastor Pérez sobre duas pessoas que eu tenho orado com câncer. O Senhor sentiu no coração de nós levarmos o pastor lá nessas duas casas. Então, e o pastor já chegou trabalhando, orando por duas pessoas que estão nesse processo de câncer, né? De cura, já estão curadas. O que é uma célula para um Deus grandioso como nós. Deus é Deus, Glória né? a Deus. Amém? Então tem vários pedidos de oração por emprego, por casamento. Tem uma irmã que quer casar. A Michele quer casar com o Márcio quer casar com a Michele. Não sou eu, só para constar, tá? Só para constar. É outra, a Michele é com 2 L's, o meu é com um só. Então, tem oração pelo Jackson que tem pedido por libertação. Isso, então tem várias. E ele quer ser batizado com o Espírito Santo, muitos pedidos. Tem muitos pedidos também que as pessoas querem que Deus as use como usa ao Senhor. Aí. E tem uma pergunta para o pastor Péricles, que é lá do Rinaldo, que já vieram aqui também. Pergunta ao irmão Péricles qual a igreja dele. A minha família é de Mogi, quando eu for lá quero visitar. Chama-se... A nossa igreja é bem simples, né? Porque nós começamos um trabalho de distribuição de alimentos, de leite, trabalhar com pobres. E se chama Igreja Cristã Amor, bairro Mogi Moderno, Rua Gastão Costa, 675. O irmão de Morretes está reclamando que eu não falei o nome dele. Calma, irmão. Alexandre Freitas, Deus te abençoe. Saber Jesus. Vamos orar então. Tem por cura, libertação, várias pessoas pedindo libertação, direção de Deus, batismo com o Espírito Santo e que sejam usados como o Senhor é e por emprego. Ora, Pé. Tá bom. Uma ordem. Todos olhando para dentro. Conforme você desejar aos outros, você vai receber 10 vezes mais. Diante do trono da tua graça, eu quero entregar esses pedidos. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor conhece a intimidade de cada coração. Pai, onde houver necessidade de cura, põe a tua mão, traz a tua cura, Senhor Deus, traz a transformação das células, traz aquilo que precisa ser restaurado nessas vidas, Pai. Põe a tua mão e traz a cura material, a cura espiritual, a cura da alma.
Senhor Deus, nós precisamos, Senhor Deus, que o seu exército seja curado no corpo, na alma, no espírito. Nós precisamos e o Senhor prepara essas pessoas que estão pedindo, Pai. Põe a tua mão, faz esta obra. Pai querido, nós queremos também pedir por aqueles que estão desempregados. O Senhor sabe onde a cidade, o Senhor sabe as necessidades das pessoas, o Senhor sabe os dons que o Senhor pode colocar nas mãos daqueles que vão arranjar um emprego e ter sucesso no seu trabalho. Põe a tua mão, faz esta obra, Pai. Senhor Deus, o teu Espírito Santo é abundante, o teu Espírito Santo tem coberto esta terra. Senhor, abre esses corações, que eles sejam batizados mesmo, que eles sejam cheios do teu Espírito, que a vida deles sejam transformadas, que eles tenham cada dia mais intimidade contigo mesmo. Pai, Senhor, meu Deus, faz esta obra, Pai, em nome de Jesus. Ó, Papai, nós passamos por essa terra, nós não sabemos o dia da ida, nós não sabemos o dia do arrebatamento, mas prepara pessoas para fazer muito mais aquilo que o Senhor fez, Senhor Deus, com Eliseu depois de Elias. Faz que sejam muito mais, que produzam muito mais para o teu reino, que a tua palavra nesta terra seja abundantemente pregada, que essas pessoas que querem, Senhor Deus, serem como é o pastor João Carlos, faz como o Senhor fez com Eliseu, dobra, Senhor Deus, multiplica, Senhor Deus, e faz com que essa terra seja abençoada, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o nobre colega estava orando, eu estava pensando e o Espírito do Senhor disse: diga ao povo. Muitas vezes você tem desejo de trabalhar para Jesus, mas pensando isso. Pastor João, não sou muito velho, né? Estou com 84 anos. Primeira semana celestial, né? Mas nunca, viu o que eu disse? O Senhor me deixou na beira da estrada. Nunca. É isso mesmo. O irmão foi usado por Deus para dizer: lembra-te quando tu perdeste o teu emprego. É uma coisa impressionante, irmãos. A maioria deles caia por terra, eles se convertem, com isso você já sabe quem é. Tenham boa noite, cheio do Espírito. Levante a sua mão direita com fé. Unge essas mãos com porção dobrada de poder. Todos os dons espirituais de que Paulo fala em Coríntios, que seja poder sobre cada um que está aqui. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente o capítulo 13 de 1 Coríntios. Amém. Quem que fala? Você derrota os obstáculos do inimigo. Amém? Amém. A paz e a comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, graça e paz, e que esse fim de semana e daí para frente vocês sejam mais e mais usados por Deus. Deus abençoe. Quem quer mandar um abraço para o Jesus Cruz? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Atenção, senhores e senhoras, amigos e queridos. Eu não libero nada. Quem libera é o Espírito Santo. Poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa inundar todos os lares que estiveram ligados, ouvindo, e que possa nesse momento sentir a resposta com juros e correção monetária para todos. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. E aperte pelo irmão. Apertar não é esmagar, hein? Apertar a mão de 7 irmãos, dizendo: o que eu desejo para mim, quero 7 vezes para você. Amém? Eu quero para mim, eu quero 7 vezes para você. Thank you.